Faça um mergulho nas grandes obras literárias cristãs e analise, sob a perspectiva teológica, alguns dos livros seculares mais importantes da história da humanidade. Eu gostaria de convidá-lo a participar do meu Clube do Livro. Crer é também pensar, disse o teólogo britânico John Stott. Ninguém se converte sem razões. Deus nos chama, no principal mandamento, para o amarmos também com o nosso entendimento. O verdadeiro convertido anela a ter a riqueza. Ele também sabe que nesses mais de 2000 anos da história do cristianismo, o Espírito Santo auxiliou todas as gerações de cristãos em suas dificuldades intelectuais. Como resultado dessa ação da graça divina, dispomos hoje de uma riqueza extraordinária de saber teológico espalhado nas mais diferentes obras redigidas pelos grandes luminares da Igreja no decurso dos séculos. Temos o dever de conhecer esse legado. Não podemos, entretanto, desmerecer o tesouro da graça comum nas obras de autores não cristãos. Esse diálogo entre teologia e a literatura secular é de fundamental importância para que sejamos bons representantes de Cristo na arena pública. Não são poucos os cristãos que temem expressar seu ponto de vista sobre determinados assuntos pelo simples fato de não os ter estudado. O Clube do Livro pode ajudá-lo a tapar buracos da sua formação intelectual. É minha intenção fazer uma curadoria de livros. Em cada edição do Clube do Livro, eu farei uma seleção cuidadosa de 10 a 15 obras teológicas e seculares sobre temas fundamentais: apologética, ética cristã, filosofia, sociologia, política, biografias e assim por diante. Obras que marcaram a história da Igreja e da humanidade serão analisadas com honestidade intelectual. Quem participar do Clube do Livro terá acesso a uma comunidade fechada no meu Instagram. Esse espaço será para o uso exclusivo dos leitores. A meta é aprofundar o conhecimento e compartilhar literaturas afins. Vale lembrar que a participação nesse grupo é opcional. Todo o conteúdo das análises dos livros estará disponível no meu Hotmart. O contato com literatura tão rica vai mexer com a nossa cabeça. Antigos modos de pensar serão confrontados. Descobertas apaixonantes serão feitas. E dúvidas emergirão. No Clube do Livro, é minha intenção preparar aulas pós-leituras e lives de perguntas e respostas sobre cada obra. O que o Clube do Livro vai proporcionar a você? Olha, prometo conhecimento de livros que marcaram a história da Igreja e da humanidade. Formação do hábito de leitura. Troca de impressões e informações que nos permitirá ver o que não seríamos capazes de compreender sozinhos. Acesso à comunidade fechada no Instagram, na qual ampliaremos a visão sobre os autores e suas obras. Aprofundamento do encanto pela sua própria fé e melhor preparo para a defesa da fé e entrada no debate público. Como funciona o Clube do Livro? Após se inscrever, você tem acesso à comunidade fechada do Instagram. Nela, eu oferecerei lives de perguntas e respostas. Caso você não queira participar do grupo no Instagram, repito, basta acessar sua conta na plataforma Hotmart, na qual estará todo o conteúdo gravado, tanto das aulas quanto das lives. Agora veja quais obras ou leituras faremos na primeira edição, ou examinaremos na primeira edição do Clube do Livro. Olha só. Primeiro, Assim Foi Auschwitz, do Primo Levi. Relato comovente e perturbador do judeu italiano Primo Levi sobre o tempo vivido no campo de concentração de Auschwitz.
obra que precisa ser lida a fim de que vigiemos para que nunca mais se repita tamanho crime contra a humanidade. Segundo, pregações de Lutero sobre a Carta aos Gálatas. O brado de liberdade da igreja pode ser encontrado nessa série de pregações. Ninguém jamais falou sobre o evangelho da graça, tal como Lutero fez nessa série de mensagens. Terceiro, Em Busca do Sentido, de Viktor Frankl. Quer dizer, um livro que fala das impressionantes descobertas sobre o funcionamento da alma humana feitas pelo psiquiatra judeu Viktor Frankl durante o tempo que passou no campo de concentração de Auschwitz. Quarto, Psicologia das Multidões, de Gustave Le Bon, obra de imenso valor para a nossa compreensão do fenômeno psicológico de massa, que faz com que milhões tenham sua personalidade diluída na multidão, comportando-se assim de modo cruel e irracional. Depois nós vamos analisar uma quinta obra extraordinária, The Religious Affections, ou As Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. A mais profunda obra sobre a teologia da conversão do ponto de vista do que ocorre nas entranhas do ser humano quando contempla a beleza da santidade divina em Cristo. Sexta obra, Classical Apologetics, ou Apologética Clássica, de R.C. Sproul, John Gerstner e Arthur Lindzen. Uma das melhores apresentações da apologética clássica de Tomás de Aquino e da antiga escola de Princeton, que defende a existência de evidências racionais para a fé em Cristo. Nós também vamos analisar The Reason for God, ou Fé em Era de Ceticismo, do Tim Keller. Esse é um livro que nos ajuda a entender os principais obstáculos intelectuais para a comunicação do Evangelho em nossos dias, na chamada cultura pós-moderna. Em seguida, nós vamos analisar Deus na Era Secular, do Tim Keller. Keller aprofunda o que havia escrito no seu primeiro livro, ajudando a igreja a desenvolver sensibilidade e habilidade na comunicação do Evangelho numa sociedade sob os efeitos da modernidade e da pós-modernidade. O nono livro é Purificar e Destruir, de Jacques Semelin. Como ocorrem os massacres, os assassinatos em massa, os genocídios. O que faz com que toda uma sociedade apoie a destruição de milhões de vidas humanas. Um clássico sobre o tema. A 10ª obra é Pensamentos, de Blaise Pascal. Uma das maiores obras apologéticas da história do cristianismo. Olha, eu jamais vi alguém descrever de modo tão franco o desespero existencial do ser humano sem fé e o quanto a fé em Cristo é essencial para que o homem e a mulher não sucumbam às angústias de uma vida desprovida de resposta para a morte. A 11ª obra é A Cruz de Cristo, extraordinária. Talvez a magnum opus de John Stott. Nada é mais importante para a fé cristã do que o sacrifício de Cristo na cruz. Stott deu tratamento inigualável para o tema na obra que considera a mais importante da sua vida. O 12º livro é Perspectivas Sociológicas, de Peter Berger. Uma das mais claras e profundas introduções ao tema da sociologia. Ferramenta indispensável para que saibamos fazer leituras objetivas sobre o funcionamento das sociedades humanas. A 13ª obra é A Construção Social da Realidade, de Peter Berg e Thomas Luckmann. O homem constrói um mundo dentro do qual não consegue viver. Torna-se um prisioneiro que cuida das paredes da prisão a fim de que não possa escapar. Como tal pôde acontecer? A penúltima obra é O Mal Ronda a Terra, de Tony Judt. Uma extraordinária defesa do estado de bem-estar social europeu e descrição precisa do trabalho de desconstrução de todo um conjunto de bens sociais que trouxeram dignidade de vida a milhões e milhões de seres humanos após a Segunda Guerra Mundial. E, por fim, O Mal-Estar na Civilização, do pai da psicanálise, de Freud. Precisamos de normas para vivermos em sociedade. Contudo, ao preço de inúmeros desejos reprimidos. O mal-estar é inevitável. Como entender o problema? As inscrições para o Clube do Livro já estão abertas. Elas serão encerradas no último dia
do mês de julho desse ano. A partir do dia 1º de julho, todos terão acesso pela plataforma Hotmart às aulas gravadas por mim sobre os 15 livros. O acesso a esse material riquíssimo me parece razoável, me parece não tão caro. São 12, você pode pagar em 12 vezes de R$ 67 mais ou menos. Então, eu quero que, se você não me conhece, eu sou jornalista, teólogo, escritor, ativista social. Em 2007 eu fundei a ONG Rio de Paz, cujas manifestações públicas contra as mais diferentes violações de direitos humanos atingem, quer dizer, bilhões de pessoas em todos os continentes. Agora, informações importantes. O acesso à primeira edição do Clube do Livro é vitalício. Nossas atividades começarão na primeira semana de julho, quando todos terão acesso às aulas gravadas e teremos nossa primeira live pelo Instagram. Todo o material, aulas e lives gravadas, estará à disposição de todos na plataforma Hotmart. As lives serão realizadas até dezembro de 2024, na primeira terça-feira de cada mês, às 20 horas. A aquisição dos livros, aí eu te peço perdão por isso, não tenho como assumir esse ônus, será da responsabilidade de cada aluno matriculado. Olha, eu estou muito empolgado. A ideia de, junto com gente tão preciosa, crescer junto, sabe, na compreensão dessas obras, se me afigura como algo fascinante. Espero que você se junte a mim nessa jornada, vamos assim dizer, intelectual.